Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar nosso tema, então, já que a gente falou sobre a atmosfera, a gente falou um pouquinho sobre alguns fenômenos atmosféricos, a gente falou sobre fatores climáticos, e hoje a gente vai ver mais especificamente os tipos de clima que nós temos no mundo inteiro, tá? Então vamos começar primeiro falando dos climas mundiais, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala de clima, ele está sempre associado primeiramente com as zonas climáticas, tá? O que são as zonas climáticas? São aquelas grandes áreas que são delimitadas pelos trópicos e pelos círculos polares, que acabam determinando ou demonstrando as áreas onde a gente recebe maior ou menor energia do Sol, relacionado com aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é a altura solar. Então, como a gente tem a curvatura, o Sol entra de uma forma diferenciada em cada uma dessas latitudes e fazem com que essa energia ela seja maior ou menor, dependendo dos pontos, tá? Então, a primeira coisa que ajuda a determinar o tipo de clima que nós temos é esse fator da latitude. E aí a gente tem a formação das ondas climáticas. Só que, como a gente já viu nos outros vídeos, uma outra coisa que interfere bastante também quando a gente fala dos fatores do clima dos lugares é os fatores climáticos. Então, altitude, correntes marítimas, continentalidade, movimentação das massas de ar, tudo isso faz com que a gente tenha, então, diferentes tipos de clima. Por isso que, apesar da gente ter aquelas zonas climáticas ali, dentro dessas zonas climáticas nós temos os outros climas mais específicos. Então, claro que eu estou numa zonas ali intertropicais, eu vou ter climas que são mais quentes. Se eu estou nas zonas temperadas, eu tenho climas que são, temperados. Só que esse temperado ele pode ser continental, ele pode ser oceânico, então ele pode estar mais próximo do mar ou mais distante do mar. E isso afeta, como a gente também já viu, a questão das chuvas, tá? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é exatamente esses tipos de clima. Então, primeiro, a gente vai ver que nós temos tipos de climas que são quentes, frios, temperados e o específico que são os climas de altitude, tá? Então, eu vou colocar para vocês de forma mais resumida cada um desses tipos climáticos, lembrando que alguns são bem óbvios, tá, gente? Conforme a gente vai ver no nome, vocês vão ver que é muito fácil a gente associar o tipo de clima, né, o nome do clima, com as características principais dele, tá bom? Então, na verdade, essa aula é moleza, tá certo? É mais a gente guardar alguns nominhos mesmo e lembrar de algumas coisas mais específicas, tá? Mas vocês que são feras, vocês vão ver que no instantinho vocês vão pegar tudo, tá bom? Bom, começando pelos climas quentes, então, a gente vai ter principalmente esses três tipos de climas quentes, o clima equatorial, tropical, que tem diferença, a gente vai ver que tem mais de um tropical, e a gente tem o clima árido e desértico. Começando primeiro com o clima que a gente chama de equatorial, olha que coisa difícil, se é equatorial, ele deve estar próximo da linha do Equador. Esses nomes ridículos eu quero lembrar para todo mundo que não sou eu que dou, tá bom? Então, a linha do Equador faz com que a gente tenha uma maior incidência de energia solar, portanto, gente, vai ter esse clima equatorial que sempre vai ser a área mais quente do planeta. Independente da estação do ano, vocês podem estar ali no outono, vocês podem estar na primavera, vocês podem estar no verão, mas sempre, se a gente está próximo da linha do Equador, nós teremos esse clima equatorial, que é um clima predominantemente quente, tá? Para além disso, essa área da linha do Equador, ela também é uma área que a gente chama de baixa pressão atmosférica, lembra? Como é muito quente, então a gente tem baixa pressão atmosférica, e é uma área, gente, de convergência de ventos alísios, quer dizer, os ventos quentes, eles vêm, convergem exatamente nesse ponto, e essa convergência de ventos, geralmente vão ser ventos mais úmidos, e fazem então com que a gente tenha, além da questão do clima mais quente, também vai ser um clima mais chuvoso. Por isso que essa área também vai ser a região do planeta que mais chove, tá? Se eu pegar principalmente aqui no Brasil, lembre-se que a linha do Equador, ou esse clima equatorial, dá origem à maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, que além de ser uma região muito quente, também vai ser uma região marcada pela quantidade de chuva, pela precipitação, ou mais bonitinho ainda dizendo, pela pluviosidade, ou seja, quantidade de chuva, tá bom? Então, olha aí, a gente vai ter temperatura elevada praticamente o ano inteiro, então sempre vai ser muito quente. Também vamos ter muita
chuvas, é uma região de chuvas constantes, né? A gente tem uma presença muito grande dessas chuvas de convecção, que a gente já viu que são as chuvas de verão, e essa baixa amplitude, prestem atenção nesse termo, tá, gente? Baixa amplitude significa que a gente não tem muita variação de temperatura. Entre os dias e as noites, ou entre as estações do ano, a gente vai ter pouca variação ali entre uns 30 e uns 24 graus, que é pouca variação, tá? Quando a gente compara principalmente com as áreas temperadas, vocês vão ver que essa amplitude ela vai ser muito maior. Então aqui a gente tem pouca variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica. Bom, eu quis mostrar também para vocês, gente, essas imagens que são maravilhosas, tá? Então, para mostrar para vocês essa quantidade gigantesca que a gente tem de chuvas na floresta amazônica. E lembrando, gente, que lá nós temos um fenômeno que são chamados de rios voadores. O que são os rios voadores? A floresta amazônica em si, além dela receber muita umidade, porque é uma zona de convergência de ventos alísios, para além disso, ela também ela por si só, gera muita umidade. E essa umidade, gente, ela é carregada, lembra, os mesmos ventos alísios, essa circulação atmosférica, ela leva essa umidade em alta altitude, ela vai lá para as áreas de trópicos, e é graças a esses rios, que a gente chama de rios flutuantes ou voadores, que nós vamos ter chuvas na região ali tropical, na região do sudeste principalmente, tá? Então você chove bastante ali em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, essas regiões, gente, que são áreas muito no meio do continente, que deveriam ser muito mais secas, não são secas em decorrência desses rios voadores. Se vocês pegarem as linhas de trópicos, tá? Se eu pegar tanto o trópico de Câncer lá em cima, quanto o de Capricórnio lá embaixo, vocês vão notar que em todo o planeta, essas áreas de trópicos são desertos, tá? Se eu pegar, por exemplo, o trópico de Câncer lá em cima, eu vou ter o deserto do Saara, eu vou ter o deserto mexicano aqui no continente da América, tá? Se eu for para o sul, se eu seguindo ali, eu tenho Kalahari, eu tenho a Austrália, que é uma região muito quente, da Kalahari não, desculpa, é o Kalahari. Então a gente vai ter ali esses desertos, e só não tem deserto no Brasil graças à floresta amazônica. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que a floresta amazônica é responsável por ter chuva nas nossas regiões, então, né, sul, centro-oeste e sudeste. Se a gente desmata a floresta amazônica, diferente do que certos governos como gostam muito de salientar, ou mesmo outras pessoas gostam de salientar, se a gente não tem floresta amazônica, gente, com o passar do tempo, nossa região ficará desértica. Então, se você tirar a floresta amazônica, para além das outras questões que são super críticas, né, a própria biodiversidade, né, tudo que a gente tem a própria floresta em si, os povos que dependem dessa floresta, para piorar a situação, você também vai estar causando risco para a nossa região, porque todo o agronegócio que existe no centro-oeste e no sudeste do Brasil só existe por conta desses rios voadores, tá bom? Então, desmatar a floresta amazônica é um erro sem tamanho, não é uma questão ideológica, é uma questão de ciência, tá bom? Então, quem afirma aí que a gente pode desmatar assim, não tem problema. Bom, como eu tô no YouTube agora, não posso falar palavrão, então vocês sabem o que deve estar passando na minha cabeça, ou para onde que eu devo estar mandando essas pessoas, né, que vocês me conhecem. Continuando, turma, olha que imagem maravilhosa dos rios flutuantes, ó, mais uma vez, tá? Essas coisas incríveis que fazem chover pra cá também. E isso aqui, turma, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? A gente vai chamar isso aqui de ou climograma ou pluviograma. É a mesma coisa, climograma ou pluviograma. Por que a gente usa, para que serve isso daqui, ó? Vocês vão reparar que de um lado a gente tem a expressão mm e do outro a gente tem graus centígrados, tá? E embaixo ali eu tenho os meses do ano, por isso que é janeiro, fevereiro, nanana, e a gente tem barras e nós temos uma linha, tá? O que significa cada uma dessas coisas? Gente, milímetros é a forma como a gente conta a quantidade de chuva, tá bom? Por que a gente conta em milímetros? Isso significa que se a gente fosse ver em tese, cada área de 1 metro quadrado, toda vez que chove 1 milímetro, é o equivalente a 1 litro. Então, quando você ouve dizer assim, choveu 60 milímetros,
significa que dentro de uma área de 1 metro quadrado, choveu dentro daquela área 60 litros, tá? Então aí você vê a área que essa chuva alcançou e você faz mais ou menos essa continha, tá bom? Vejam, gente, que se eu pegar aqui nessa região aqui, principalmente Manaus, né, que é a região norte, então clima equatorial, veja que os milímetros, ó, são muitos, tá bom? Eu tenho 400, 500, 600 milímetros por mês. Eu vou mostrar para vocês em alguns climogramas que em áreas desérticas, por exemplo, não chega nem a 100 milímetros. Em alguns meses, sozinho, chovem 600 milímetros, ou seja, 600 litros de água numa área de 1 metro quadrado, tá bom? Bom, as barrinhas azuis, nesse caso, são a quantidade de chuva e a linha é a temperatura, é a variação de temperatura. Vocês podem perceber, então, que a gente vai ter pouca variação, ó, percebam que é aquilo que eu falei, a temperatura vai ficar ali entre os 30 e os 25 graus, mesmo nos meses de inverno, como a gente está numa área que é equatorial, você não tem frio, é uma região que não passa frio e aí você vai ter altas temperaturas praticamente o ano inteiro, tá certo? Então, bom, acho que ficou mais ou menos claro, vou mostrar outros climogramas para vocês, tá? Bom, como eu disse, a gente tem um outro clima nessa região que a gente chama de intertropical, nós vamos ter o clima tropical. E o tropical, ele pode ser o tropical típico ou o tropical de altitude ou ainda o tropical litorâneo. Vou mostrar para vocês as diferenças. Se eu pego esse tropical, professora, se eu pego esse tropical típico, aqui, gente, nós vamos ter sempre as mesmas condições. Primeiro, nossos invernos vão ser a menos. Como assim a menos? Gente, aqui vai fazer o que? 10 graus, 9 graus. Isso não é frio, tá? A gente passa frio porque a gente é friorento mesmo, tá bom? Porque a gente tá acostumado com calorão. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é frio de verdade ali pra frente. Então, pra gente, nossos frios vão ser bem sem vergonhinha, então, invernos a menos. Em compensação, o verão vai ser bem quente, tá? Temperaturas de 30, 32, até 35 graus, dependendo do ano. E a característica principal do tropical típico é que durante o verão nós vamos ter muitas chuvas, então o verão vai ser muito chuvoso, muito quente e chuvoso, e o inverno vai ser uma estação seca, tá? Então verão chuvoso e o inverno seco. Essas vão ser as duas principais características desse clima que a gente chama de tropical típico. Gente, aqui, olha, nós vamos ter bastante cerrado, tá? Então o cerradão, olha, e aqui vai estar um climograma muito específico da nossa região. Então vocês podem perceber, a variação de temperatura, ó, não é muito grande também, não tem aquela grande amplitude térmica, mas é maior do que a região equatorial. Então você vai ter ali temperaturas 25, 27, 30 na verdade, tá bom? Aí como é São Paulo especificamente, é um pouco mais frio, né? Mas você vai ter ali entre 30 e aproximadamente 15, 10 graus de temperatura, que é a linha que eu tô seguindo. Em compensação à quantidade de chuva, perceba que os meses que são mais quentes, ó, janeiro, fevereiro, depois lá na frente, outubro, novembro, dezembro, são as estações que são muito chuvosas, e em compensação, as estações que são mais frias, entre aspas, vão ter poucas chuvas. Então você começa ali, ó, maio, junho, julho, agosto, são meses em que a gente tem muito pouca quantidade de chuva, tá? Então essas vão ser as características do chamado tropical típico. Bom, uma vegetação que é característica aqui vai ser o cerrado, mas a gente vai falar mais pra frente do cerrado, tá bom? Além do tropical típico, a gente tem esse outro tropical que é de altitude, como o nome mesmo está dizendo, aqui está relacionado com a altura, tá? Então aqui quanto mais alto vai ser mais frio, e isso faz então com que a gente tenha temperaturas mais baixas, tá? Percebam que ali, ó, nesse caso, essa linha azul, verde é a que representa a temperatura, então você vai ter uma temperatura mais baixa do que no registrado ali no clima tropical típico, tá, gente? Essa vai ser a principal diferença em relação a um outro. No tropical de altitude, a gente tem bastante mata atlântica, tá? Mas de novo, a gente vai ver com mais detalhes nas outras aulas. Bom, aqui a gente vai ter os climas desérticos, tá? Ou áridos. No caso do Brasil, a gente tem quase um deserto, não chega a ser deserto, porque tem um pouquinho mais de precipitação, que é o nosso semiárido, tá? Semiárido, então é quase desértico. Nesse caso, nós vamos ter temperaturas altas, principalmente durante o dia, porém a temperatura durante a noite vai cair um pouco mais, tá, gente? Então, durante a noite, como ali a gente já vai ter uma região
que principalmente a areia, as rochas, elas acumulam muita energia, mas elas também liberam muita energia durante a noite. Então, essa energia ela volta para a atmosfera e faz com que os ambientes durante a noite fiquem bastante frio, quando é principalmente desértico, tá? No nosso semiárido não é tanto assim. Então, na área que é deserto, olha só, gente, quando a gente dá uma olhadinha, principalmente no climograma, tá? Olha a diferença desse climograma, nesse caso aqui, a diferença de precipitação de chuva, as barrinhas que representam a chuva, em alguns meses, gente, ou nem um mês aí que tá mostrando, chega a 100 milímetros, tá? Lembrando que se eu tô lá na região amazônica, você pode ter meses com 600 milímetros, então é uma diferença de chuva que é gritante e que dá origem também a vegetações tão diferentes, tá bom? Bom, vamos aos climas temperados. Temperados, então, vai ficar entre os trópicos e os círculos polares, seja o Ártico ou o Antártico, né, tanto faz. E aí a gente tem o temperado norte e o temperado sul, mas basicamente são as mesmas características. No caso dos climas temperados, gente, eu vou ter 3 diferenças principais, tá? Eu tenho o temperado continental, como o nome mesmo está dizendo, é porque você está ali no meio dos continentes. Eu tenho o temperado oceânico, que está próximo do mar, e eu tenho o temperado mediterrâneo, que é bem específico daquela região ali do mar Mediterrâneo, tá? Então essa vai ser a grande diferença. Aqui, gente, no clima mediterrâneo, é o contrário do nosso tropical típico, ó, presta atenção. O nosso tropical típico vai ser verão chuvoso e inverno seco. No caso do Mediterrâneo, vai ser verão seco e inverno chuvoso. Então é o oposto do nosso, tá certo? Aqui, claro, que você tem que estar na costa do mar Mediterrâneo, então quem tem esse clima aqui vai ser Grécia, Itália, algumas regiões da Espanha, tá bom? Você vai ter, gente, não tanta amplitude térmica, então não tanta variação de temperatura, tá bom? Então essa questão mesmo de chuvas e secas entre verão e inverno. E aqui, olha, tá o nosso climograma, tá em espanhol, porque foi o único que eu achei que estava mais ou menos ali fácil da gente interpretar. Faz mais frio, óbvio, do que aqui no Brasil, até porque você está numa área que é temperada, então é mais frio, tá, gente? Veja que a variação de temperatura ali, ó, tá mais para baixo, não chega nem a 30 graus. Só que a chuva, lembrando, gente, que se eu tô no clima mediterrâneo, eu estou então no hemisfério norte é sempre o nosso contrário, tá bom? Se é o nosso contrário para eles, o verão vai ser nos nossos meses de inverno. Então é por isso, olha, que parece que é igual ao nosso, mas não é. Ele está mostrando que junho, julho, agosto são os meses que menos chove, mas porque lá é verão, tá bom? Os verões deles são secos. Em compensação, o inverno deles, ó, que é ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? São os meses mais frios e são os meses que lá mais chovem, tá bom? Então, apesar de parecer, né, com o nosso climograma, não é, porque a gente tem que lembrar que está no hemisfério oposto. Então, os meses de verão e inverno vão ser contrários ao nosso, tá bom? Uma dica importante para fazer exercício, hein? Muito bem, gente, aqui a gente vai ter esse temperado continental, o clima temperado continental, a gente tem amplitudes térmicas muito maiores, ou seja, temperatura, variação de temperatura entre verão e inverno é uma coisa assim chocante, tá bom? Você pode ter temperaturas, então, durante o verão até quase superiores aos nossos, tá? Dependendo do lugar ali, você pode ter temperatura, gente, com verão que chega até quase 40 graus. Em compensação, durante o inverno, aí a gente vai ter temperaturas muito baixas, tá? Sempre abaixo de zero. Então, você vai ter -1, -2, -10. Em alguns lugares pode fazer até -30. Eu coloquei o exemplo aí de Moscou, faz -30 em alguns períodos, tá? Do inverno, alguns dias de inverno pode chegar a -30. A precipitação não vai ser tanta, porque ser continental tende a ser mais seco. Então, não vai ser não é tão seco, tá, gente? Mas é mais seco se comparar com o do Brasil. Olha ali, ó, precipitação chegando a 100 milímetros, talvez um outro lugar ali chegando a 200 milímetros, mas não é muita chuva não, tá? Então a principal característica é que eu vou ter amplitude térmica e as 4 estações do ano bem definidas. Então dá para saber exatamente quando é verão, primavera, inverno, o outono, tá? Então é muito visível as estações do ano, em decorrência mesmo de como você tem uma variação maior, né, conforme a Terra vai girando. Então essa forma como o Sol incide no planeta faz com que a gente tenha essa maior diferenciação, então, na amplitude térmica, na diferença de temperatura verão e inverno.
E para finalizar, esse clima que é o temperado oceânico, então se está mais próximo do mar, se está mais próximo do mar, a gente tem, consequentemente, mais precipitações. E aí eu coloquei o climograma da Grã-Bretanha, que é o grande exemplo que nós temos aí desse tipo de clima. Vocês podem perceber que a variação está sim na temperatura, já que a gente está numa área que é temperada, né? Então você tem variação de temperatura. Porém, a gente não tem tanto de chuva, tá? Você tem chuva praticamente o ano inteiro, demonstrando, então, que está próximo do mar, então, obviamente, chove mais, tá certo? Só para terminar, gente, esses climas temperados, que no Brasil a gente tem, tipo, um clima temperado que é um pouco sem vergonha, se eu posso chamar assim. Por quê? Porque ele tá bem ali na transiçãozinha, tá bom? Ele não tá bem numa área temperada. Quer dizer, tá, geograficamente ele tá, mas ele ainda tem características um pouco tropicais e um pouco temperadas. Então a gente vai chamar aqui de subtropical. Então no Brasil tudo que tá abaixo do Trópico de Capricórnio a gente vai chamar de subtropical, tá? Nesse caso aqui, gente, olha, as temperaturas vão ser mais frias durante o inverno, porque você já tem uma variação de temperatura um pouquinho maior, o que dá origem a algumas espécies até parecidas do que a gente tem lá no hemisfério norte. Chuvas nós vamos ter praticamente o ano inteiro, não muitas chuvas, mas basicamente espalhadas, né, em todos os meses. Você não tem um mês mais seco e outro mais chuvoso, é praticamente chuva o ano inteiro. E você tem uma queda maior na temperatura, então a variação, a amplitude térmica vai ser um pouquinho maior, tá? Por fim, para a gente terminar pelo menos os climas globais, a gente chega nos climas frios. Nossa, como será o clima frio, né? Clima frio é assim, você tem o clima dos infernos de frio, você tem o clima um pouco mais frio e tem o frio assim do caramba, tá bom? Olha eu, hein? Não podendo falar palavrão, tô feliz, né? Gente, esse tipo de clima, o frio, ele é praticamente um polar, tá? Ele tá, digamos que um degrau a menos abaixo do polar. Então você vai ter o frio, que já é muito frio, e aí depois tem o polar, que é bem pior, tá bom? Eu, graças a Deus, não tô no frio, eu acho que eu já teria morrido. Aqui você vai ter em áreas, por exemplo, boa parte do Canadá, Sibéria, Rússia, né, algumas regiões da Europa, por exemplo, Noruega, né, Finlândia, Islândia, são regiões que você tem, então, sempre invernos extremamente frios, tá? Você não vai ter um inverno mais ou menos aqui. Você vai ter invernos muito rigorosos, chuvas, sim, concentradas principalmente no mês do verão, tá? Até parecido com o Brasil, mas a grande característica, gente, é a temperatura, que sempre vai ser extremamente baixa, tá? Bom, se eu tô nessa região fria, se já é muito frio, imagine a região polar, tá, gente? Região polar, basicamente, não tem verão. Você praticamente não tem verão, você praticamente não tem temperaturas quentes. Nunca vai chegar a 30 graus. Se chegar a 30 graus, gente, apocalipse, tá bom? A Terra tá acabando mesmo. Então você vai ter temperaturas que são tradicionalmente frias quase o ano inteiro, tanto é que quase não tem vegetação, a vegetação mais comum vai ser a tundra, que a gente vai ver nas outras semanas. E olha aí a diferença de temperatura. Quando tá calor, é gostoso, sabe sim, que o povo sai assim, tranquilo, na rua, sem casaco e tal, 10 graus. Tá, 10 graus a gente aqui, eu para dar aula para vocês, por exemplo, com 10 graus, vocês estão até capotados, a gente sabe que jeito, né? Usando chinelo Raider com meia, chinela havaiana com meia, que é uma coisa que é feio demais, vamos combinar, né? Que é o que eu tô usando agora. Mas, se eu tô nesse lugar aqui, gente, para eles, 10 graus tá suave, entendeu? Dá para ir na piscina até. Porque o inverno deles, meus queridos, aí é um inverno, entendeu? Que é outro negócio de inverno, tá bom? Eu não achei aí para colocar para vocês, mas se eu tô na Antártida, por exemplo, já chegou a ser registrado menos 80. Olha que delícia, né? Tranquilo, de boa, entendeu? Acho que dá para encarar numa boa, tá bom? E para terminar, né, os climas que são de altitudes, é porque está em áreas que são mais altas. Se você está a mais de 4.000 metros, você sempre vai ter neve, tá? E aí a gente tem só algumas regiões específicas do planeta, que é aqui, né, onde a gente tem as grandes montanhas, que você vai ter esse clima de altitude, tudo bem? Rapidinho, gente, só para terminar aqui o clima do Brasil. Olha, o Brasil ele tem basicamente 5 tipos de climas, tá? A gente tem o equatorial, o tropical semiárido, o subtropical, o tropical, que aqui é o típico, tá? Não especificou, mas é o tropical típico, o tropical atlântico e o tropical de altitude. O tropical atlântico eu não falei sobre ele, mas é porque simplesmente são áreas que estão próximo do mar, olha só que coisa incrível, e se está perto do mar, então é mais úmido, tá bom?
Pegando aqui um pouquinho mais de detalhe, ó, vou ver se vocês conseguem ver, que a gente consegue enxergar, o clima equatorial lá em Manaus, que é bem chuva o ano inteiro, pouca amplitude térmica. Em Goiânia, que a gente tem o tropical típico, a gente tem ali os meses de inverno, principalmente com pouquíssima chuva, né? Então o verão mais chuvoso, o inverno mais seco. Lá em Juazeiro, que a gente tem o clima semiárido, pouca chuva o ano inteiro, tá? Então chove realmente pouquíssimo o ano inteiro, e aí você tem temperaturas elevadas, tá? E em Belo Horizonte, gente, que é o tropical de altitude, a característica principal é que durante o inverno vai ser um pouquinho mais frio. O João Pessoa, se é tropical atlântico, então claro que vai chover bastante, tá? Então a precipitação vai ser maior do que se comparar, por exemplo, com o clima semiárido. No Rio de Janeiro, mesma coisa, o tropical atlântico. E para terminar, Curitiba, que tem o clima subtropical. Veja a temperatura lá em Curitiba, tá bom, gente? Quem já foi em Curitiba sabe que ali é um frio danado, tá bom? Principalmente no inverno. Se vocês quiserem ali, tô a fim de passar frio hoje. Onde que eu vou passar frio? Vocês podem ir para Curitiba, para Santa Catarina, dependendo do período do ano. Gramado, só coisa de gente rica, tá, gente? Não sei por que eu lembrei disso. Aqui no nosso estado a gente tem Campos do Jordão, mas porque aí a gente tem a influência da altitude, tropical de altitude, por isso que fica mais frio, tá bom? Amores, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se quiser uma explicação mais específica sobre qualquer coisa, é só me avisar. Põe aí, né, nos comentários, tá bom? Deixa o seu like pra mim, por favor, faça já a sua inscrição, coloque o sininho para quando eu colocar vídeo novo, tá bom? Essa vida de YouTube é realmente muito agitada, tá bom? Amores, é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo pra vocês, fiquem bem, e ó, essa semana a gente se encontra, hein? Tchau, tchau!